Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcólogas. O meu nome é Karina Pirró, eu sou psicóloga, neurocientista, apaixonada pelo comportamento humano e hoje eu tenho uma convidada muito especial e a gente vai falar de um assunto que é bem importante aí para vocês conhecerem. A Bia Garbato é publicitária, escritora de um livro fantástico e uma delícia de ler, que é Bipolar Sim, Louca, Só Quando Eu Quero. Seja muito bem-vinda, Bia. Obrigada por estar aqui hoje. Obrigada a você pelo convite. Estou super animada, adoro o podcast. Acho que vai ser muito gostoso. Que delícia. E com certeza é um momento de muita informação também, né? Pois é, o transtorno bipolar é uma doença ainda muito estigmatizada, né? Que não é muito conhecida, né? Eu vejo que depois da pandemia a gente começou a falar mais sobre saúde mental, e só que é muito assim, eu vejo muita crise de ansiedade, depressão, que é muito legal a gente poder falar sobre essas coisas que antes era um tabu completo, né? Mas o transtorno bipolar ainda é mal visto. Ele sofre preconceito que tem a ver com loucura, com mudar de opinião toda hora, enfim, tem uma série de conceitos incorretos. Então, eu procuro informar para desestigmatizar um pouco, né? Perfeito. Eu vou contar um pouquinho pro pessoal como que a gente se conheceu, tá? Vamos lá. Vocês sabem, quem me acompanha, que eu tô todo um final de semana num Aras, que eu gosto muito, e a gente faz cavalgadas, acabou encontrando vários amigos lá, conhecendo várias pessoas, e num churrasco, né, Bia? Foi um almoço japonês, por acaso. Ah, é verdade, foi um almoço japonês. A gente sentou e começou a conversar e de repente eu falei que eu trabalhava com Instagram, ela também trabalhava com Instagram. Aí na hora eu já pedi para saber o que era, para segui-la. Depois ela vai deixar todos os dados aqui para vocês. E aí eu soube da história dela, que é o que ela vai contar um pouco hoje aqui para vocês, de que ela tem o transtorno bipolar e ela fez disso um caminho de transformação para ela, mas para o outro também. Então, muitas pessoas a seguem para conhecer, para se informar e também para dar risada, porque quando você lê o livro é uma mistura. Ela tem um jeito muito gostoso de escrever. Enfim, então é uma honra tê-la aqui. Mas antes da gente começar, eu só gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. A empresa é a Better Go, mas o produto era Better Go, a empresa é a Better You. É o primeiro produto deles, Bia, e eu trouxe aqui para você conhecer. Oba! Eu adoro, eu uso. Na verdade, esse produto é um aliado matinal que tem um monte de anti-inflamatório, antioxidante. São substâncias que vão só potencializar, vamos dizer assim, a sua saúde. Que legal, tem adorei. um gostinho de suco de laranja, com um toquezinho Ótimo. de gengibre que tem também Adoro para dar gengibre. energia. Ai, que bom! Então, ó, como vocês veem na tela, é só colocar um scoopzinho num copo de água geladinho, que é a minha sugestão, bater com o mixer e aí você tem o seu aliado matinal. E eu super agradeço a empresa Better You por nos patrocinar, acreditar no nosso trabalho, porque também a gente acredita no trabalho de vocês. Depois você me conta, tá bom? Claro, vou Então, gostar. vamos começar pelo começo. Sim. Você consegue explicar pra gente um pouquinho o que é o transtorno bipolar? Explico. O transtorno bipolar, ele é uma doença química do cérebro e que envolve muito a energia da pessoa, o humor e a energia. Então, a gente tem dois polos de humor, né, de estado, que é a depressão, que a gente já conhece um pouco mais, e um polo chamado mania ou euforia. E o bipolar, ele não fica o tempo inteiro entre esses polos. A gente tem um período de estabilidade entre eles, que inclusive pode se tornar consistente com o tratamento, né? Que é o meu caso, felizmente. Você está quanto tempo que você consideraria estável? 5 anos. Ou bastante, né? Bastante, muito. Na minha trajetória, assim, foi inédito. Eu sofri muito com altos e baixos, aí melhorava um pouco. É uma doença difícil de estabilizar, mas é possível. Então, eu conto muito, eu falo muito sobre isso, né? Porque as pessoas falam, está muito difícil, me troca remédio. É um processo duro, né? Mas
é super possível. E você levar uma vida normal, uma vida boa. Eu conheço um amigo meu que tem bipolaridade e ele comenta que hoje, que ele conhece muito do transtorno, ele percebe que ele é muito sensível a algumas coisas e que poderia levar a um dos polos. Por exemplo, ele percebeu que estava entrando em mania ao tomar. Ele comprou uma máquina de café e começou a tomar muito café e percebeu que estava entrando em mania. Você percebe também essa sensibilidade a algumas coisas? Sim, porque é uma doença que ela tem uma causa hereditária, porém, você tem os gatilhos que disparam essas oscilações, né, esses episódios, como um estimulante, como uma cafeína. Realmente, assim, não é tão fácil. As pessoas falam, tem que cortar a cafeína. Vamos dizer assim, é desejável que a gente diminua mesmo. Mas, por exemplo, outros gatilhos, você não dormir. Então, assim, tem muita festa, vira noite, final de ano e tudo, você pode abrir uma mania. Ou, por exemplo, fatores estressantes assim na vida, às vezes grandes acontecimentos, sei lá, um divórcio e tudo, isso também pode ser um gatilho para a crise. Eu queria te explicar um pouquinho quais são as características desses polos. Por favor, né? Vamos lá. Então, a depressão é aquele estado de tristeza, de falta de energia. Então, as coisas que a gente gosta, a gente não sente mais prazer naquilo. E uma lentificação muito grande. É uma doença, a depressão bipolar, ela é muito física. Então, você fica realmente letárgico. E assim, é terrível, é uma dor horrível. Assim, eu tive um acidente de carro e eu quebrei algumas costelas, que é uma coisa super dolorosa. Eu prefiro isso do que uma depressão. A dor da depressão é realmente uma coisa... Você percebe fisicamente a depressão? Ela te põe na cama? No meu caso, sim. É claro que assim, tem depressões mais graves e depressões mais leves. E na minha história, eu tive essas duas modalidades. Então, a depressão leve, às vezes até... como é que você está? Meu pai me perguntou uma vez, como é que você está? Eu falei, eu estou com uma depressão leve. Que bom. Não, depressão leve é aquela que não mata, mas mói. Porque você continua trabalhando, cuidando de filho, cuidando de casa, mas assim... Arrastada, né? E a gente fica muito negativo o pensamento, né? Então, a gente não vê saída. É um desespero calado. Muda assim. o pensamento? Nossa, ele contamina muito o pensamento. A gente fica extremamente pessimista. Então, tudo vai dar errado. Não tem saída. Então, assim, às vezes a gente acredita, bota fé, né, que é muito da sua linha a sua teoria que você segue, que a gente bota fé nos pensamentos que, na verdade, estão contaminados pela depressão. Então, você fica com uma autoestima horrível. Então, eu não tenho valor nenhum. Não é. A vida é péssima, é isso aí. Não tem jeito. Não. Isso é o óculos da depressão, né? Quimicamente você está contaminada, vamos dizer assim, Isso. E aí todos os pensamentos começam a ser sobre inutilidade, sobre falta de esperança, é isso? Exatamente. Uhum. E aí a gente tem o polo da mania, que também é conhecido como euforia, que é exatamente o oposto em termos de energia. Então, é uma energia sem fim. Eu não tenho sono nenhum, zero. Não precisa dormir. Não precisa dormir, porque é aquela agitação física, mental. Então, assim, o pensamento super acelerado, uma ideia atrás da outra. Tem até um negócio chamado pressão por falar, porque a gente não consegue nem falar, tanto que atropela. É claro que você tem graus de mania, né? Então, você pode ter uma mania mais grave, que até rola um descolamento da realidade, como uma hipomania, que é um pouco mais branda, e que ela se confunde um pouco com a personalidade. Então, assim, é uma pessoa workaholic, que não cansa, uma energia sem fim para o trabalho e tal, e muitas ideias. Ou, por exemplo, uma pessoa que é baladeira. Aconteceu isso comigo, porque eu tive uma mania grave na minha história. Só uma? Só uma. E isso me fez ser diagnosticada como bipolar tipo 1. Porque a gente tem 3 tipos principais, né? Então, o tipo 1 é a pessoa que tem uma mania mais grave. Pode ser um episódio na vida, como aconteceu comigo. E as depressões podem ser
graves ou nem tanto. Até tem pessoas que nem têm a depressão, só a mania. E no tipo 2, a gente tem essas hipomanias, que são um pouco mais leves, mas têm um impacto grande na vida das pessoas, porque, inclusive, um sintoma muito comum é a irritabilidade e a agressividade. Então, isso é terrível em qualquer ambiente, né? Porque ao invés de vir uma euforia, no sentido que a gente tem até essa palavra um pouco meio como um positivo, você está dizendo que essa energia pode levar a uma irritabilidade e uma, como você falou, outra palavra? Agressividade. Agressividade. Não, é muito possível. Tem pessoas que só têm isso. Assim, no meu caso, eu tenho aquela alegria extrema. É assim, uma sensação de prazer muito grande, é o melhor momento da vida. E assim, é muito difícil a gente querer se tratar. Exato, porque se você está em mania, a sensação é muito boa para procurar ajuda, né? Exatamente. A gente até procura um psiquiatra porque está deprimido, porque quer ajuda, quer melhorar. Agora, quem quer ir no psiquiatra e fala assim, eu tô ótimo, me dá um medicamento aí para eu ficar eu quero piorar. Que eu quero piorar. Não dá. Então, você não procurou o psiquiatra na sua mania, certo? Ou não? Então, eu tenho uma história longa para contar. Que é o seguinte, não, uma história longa não. Eu tive uma trajetória longa até chegar ao diagnóstico do transtorno bipolar. Então, quando eu estava no colégio, no terceiro colegial, como a gente chamava, eu tive uma crise de ansiedade na escola, uma crise de pânico. Nada antes, depressão Nada antes, não. Não. Tá. Essa idade, entre os 15 e os 25, geralmente é a estreia do transtorno bipolar. Em algum episódio de questão psiquiátrica, não necessariamente já uma mania ou uma depressão. Foi o que aconteceu, eu tive essa crise de ansiedade. Na escola foi muito difícil. Foi grande? Virou uma síndrome do pânico. Eu estava numa prova e me senti muito pressionada, era uma prova de química difícil, aí eu não achava minha borracha, aquilo foi crescendo dentro de mim, até que chegou uma hora que eu saí correndo da sala e fui para o banheiro. E me abriguei ali no último espacinho do banheiro e eu não tinha ideia do que estava acontecendo comigo. Eu estava ali em pânico, assustada. Aí veio a professora, vieram os colegas. Eu imagino que não foi isso na escola. E aí chamaram a minha mãe. E aí eu comecei a não querer sair de casa, aquela coisa da ansiedade. Do medo, do né? medo. Naquela época, psiquiatra era impensável. Assim, eu quis fazer terapia, eu pedi. Já era uma coisa meio estranha, quando eu tinha 16, tenho 44. Era assim, o que tem com ela? Faz terapia. Psiquiatra era camisa de força. Então, esses episódios se seguiram por uma depressão. E aí eu fui fazer terapia e a terapia me ajudou muito. Mas, quando a gente tem essa doença química, a gente precisa mesmo de um medicamento, né? Lógico. Que não aconteceu na época. E aí, ao longo da minha vida... E também não foi chamado de bipolaridade. Não. Ficou como ansiedade e parecia uma coisa do adolescente que estava fazendo prova. Exatamente, uma coisa pontual. Ela ficou doente, melhorou, e graças a Deus, e fomos embora e tal. Aquela coisa assim, tem que escolher a profissão, tá pressionada. Terceiro colegial, momento de muita pressão. Exatamente. E que era, né? Só que não para abrir um quadro de transtorno de humor, né? Eu acho assim, a gente não sabe muito bem, né? São vários fatores estressantes e aí acabou acontecendo isso. E aí, ao longo da minha história, até os 27 anos, eu fui tendo depressões assim menos frequentes. Passava, 2 anos, eu tinha uma depressão leve e fui indo. Quando eu tinha 27 anos, eu tive uma depressão bem grave. E aí foi a primeira vez que eu fui ao psiquiatra. E aí, eu tinha uma lista de sintomas, assim. Eu tinha, assim, físicos também, tremor, tontura, dor no corpo. E a gente não tem ideia do que é aquilo, né? Não conseguia me concentrar minimamente. Insônia? Ou hipersonia, né? Muito sono, na verdade. Então, né? Na verdade, eu tenho mais para insônia, que é mais atípico. Tá. As pessoas geralmente têm hipersonia, mas pode acontecer as duas coisas, né? E aí, ele me deu um medicamento pela primeira vez. E eu melhorei. Me deu um antidepressivo. E aí, eu passei um tempo tomando esse antidepressivo. Só que, a partir dali, eu comecei a ter essas hipomanias. E sem perceber. Porque é aquela coisa que eu te falei, a gente confunde com a personalidade. Eu sou uma pessoa mais animada, mais extrovertida.
Então, passava aquilo, né? Mas não era exatamente o meu natural, assim. Tinha alguma coisa ali acontecendo, mas não deu pra... Tava muito animada, é isso? Estava muito animada, exatamente. É isso, trabalhando. Me lembro que eu fui promovida. Aí, quando eu tive meu filho, eu tive uma depressão pós-parto bem grave. E a depressão pós-parto é uma coisa horrível, porque ela ainda tem o agravante de você ter um bebê para cuidar. Então, eu precisei de ajuda e é muito difícil. Uma cobrança social, né? Assim, Muito. provavelmente você não tinha nem vontade ou energia para cuidar e ao mesmo tempo virou mãe, tem que cuidar. É uma fase bem complicada, né? Sim, e as pessoas têm muito estigma, porque imagina que o deprimido já é conhecido como um vagabundo e tal. A mãe que não leva ao parquinho, que não dá banho, que às vezes não amamenta. Então, que mãe é essa? Então, ainda tem realmente esse agravante desse julgamento, né? Mas o fato é que eu tive depois que meu filho tinha 6 meses, né? Porque as pessoas acham que é imediato, mas não necessariamente. Pode acontecer depois de 1 ano. E assim, vira à noite. Isso que eu ia falar, a privação de sono também pode ser uma das causas. Também, né? Junto com eu acho que a mais importante. O sono para o transtorno bipolar, assim, ele é tratamento e ele é gatilho. Então, é fundamental ter esse ritmo de sono saudável, né? E aí eu me lembro que, na época, como eu tive essa depressão pós-parto, eu comecei a tomar muito antidepressivo. E aí eu não melhorava. E, assim, acamada, uma coisa muito terrível. E aí aumentava o antidepressivo. E o antidepressivo, ele não é o medicamento ideal do transtorno bipolar. Ele pode ser usado se você tem um estabilizador de humor junto. Porque, senão, ele pode levar à mania. Porque uma pessoa que tem só depressão, o antidepressivo tira ela e deixa ela na estabilidade. Tira ela do buraco, vamos dizer assim. Em mania, quem é bipolar, você tira e a pessoa passa do ponto. E aí vai para esse estado de mania. E aí foi o que aconteceu comigo. Fui tomando muito antidepressivo. Me lembro que foi até o dia do meu aniversário. O meu ex-marido resolveu fazer uma festinha no meu apartamento para me animar. Assim, eu queria morrer. Lógico. Eu falei, como é que eu vou encontrar pessoas? Porque tem aquela coisa da fobia social que a gente fica na depressão horrível. E aí eu cheguei na festa e aí as pessoas começaram a me dar carinho, a me dar presentes e tal, e me abraçar. E aí eu bebi alguma coisa, comecei a rir. Fui me soltando. No final do dia, eu peguei um papel e escrevi: hoje foi o melhor dia da minha vida. Então, assim, eu precisei de um guindaste para me levantar da cama de manhã e tinha sido o melhor dia da minha vida. Então, assim, eu tive uma virada da depressão direto para a mania. E a partir daí... Da mania mesmo, não hipomania, é isso? Aí foi da mania. Foi aí que eu fui diagnosticada. Então, eu lá com 16 anos tive a primeira crise, 27 diagnosticada com depressão, e só aos 31 que eu recebi o diagnóstico da bipolaridade. E comecei a ser tratada corretamente. Então, você vê a demora para isso. Então, é um período de muito sofrimento. Então, olha só que a Bia está trazendo, porque eu trouxe o Dr. Renato aqui, que é especialista, você conhece? Conheço. Em bipolaridade, e ele comentou mesmo que o tempo para diagnóstico passa em torno de 9 anos, porque você vê, ela teve o primeiro episódio de ansiedade, né, do pânico, e que deu esse nome de ansiedade, pânico, com 17 anos. E o diagnóstico mesmo certinho, olha, sabe aquilo lá que você teve lá atrás e que depois você teve várias depressões? Pronto, agora nós sabemos. O agora nós sabemos foi com 31 anos. Isso. Olha quanto tempo. Né? Exato. Sem um estabilizador de humor, que era o que você precisava. Exatamente. Então, assim, eu fiquei... Aí eu entrei naquele estado, né? Não queria dormir, aí eu falava, vou ali até a padaria. Andava 6 horas no bairro. Assim, incansável. E aí tem a questão da compulsão por compras, que é um sintoma clássico. Então, eu me lembro que eu comprava móveis para casa. Chegou um momento que, assim, não cabia mais. E as pessoas estavam percebendo? Marido? Então, é engraçado. Eu fui
voltei no psiquiatra com a minha mãe. E aí eu comecei lá a falar, não sei o quê. E ele falou, olha, ela é maníaco-depressiva. Porque o nome antigo era psicose maníaco-depressiva. Que é um nome péssimo, né? Parecia maníaco do parque, né? Exatamente. Horrível. E aí, imagino o impacto que isso teve para mim, para minha mãe, né? E aí ele passou um medicamento, mas a gente saiu assim, cheia de dúvidas e completamente assustada. E aí eu me lembro que a gente falou com o meu pai falou, nossa, agora que ela tá bem, vão inventar moda, minha filha tá ótima. Porque estava vendo aquele sofrimento da depressão e tal. E aí eu fui num outro psiquiatra, inclusive com meu pai. E aí eu comecei a falar, eu disparei a falar, assim, fuga de ideias total, né? Então eu falava da promoção da Zara, do cozido da minha avó, das pirâmides, e fui indo. Da minha melhor amiga, Quando eu acabei, a psiquiatra falou, tá bom, depois de uma hora, ok, chama seu pai. Meu pai sentou, ela falou, olha, a sua filha tem transtorno bipolar. Aí meu pai ficou em choque, porque não é gostoso de ouvir isso, sua filha é bipolar. E aí ele falou, olha, você não conhece a minha filha, né? Melhor você observá-la por uns meses. Eu nunca vou me esquecer. Ela falou assim, se eu deixar sua filha sair daqui desse jeito, vai ser negligência médica. E aí ela me prescreveu o lítio, que é um medicamento que é o carro-chefe do transtorno bipolar, que ele, de certa forma, também é mal visto, sofre preconceito, porque ele tem que ser dosado no sangue, porque ele é tóxico, se for, né? Exatamente. Ele tem um potencial tóxico se você não controlar. Mas é um medicamento muito bom e que me ajudou muito. E aí foi isso. Aí, a partir daí, eu tive... Não sei se você vai lembrar, mas quanto tempo depois que você começou a tomar o lítio, você saiu do estado de mania? Não demorou. Porque o que acontece? A mania bipolar, ela é mais fácil de tratar, pelo menos no meu caso. Porque com o estabilizador, você baixa aquela bola. Mas a depressão bipolar é muito complicada. Então, assim, a depressão realmente eu demorei anos tratando. Então, você saiu do estado de mania, mas ainda entrava na depressão? Saí da mania na depressão. Eu nunca subi sem descer. Então, toda vez que eu tive hipomania, eu saía já arrastada. Entrava em depressão? Já saía em depressão. Nossa, e deve ser assustador você estar no estado de hipomania, que você está um pouco mais, no seu caso, mais eufórica e já saber que, putz, então o próximo passo, lá estou eu no buraco de novo? É isso? É exatamente. Então, assim, é uma coisa que, às vezes, quando a gente trata, né, um bipolar, a vida fica muito sem graça. E, às vezes, as pessoas falam, eu não sei, eu acho que eu estou em depressão. Não, às vezes não. Mas é que imagina aquela vida cheia de cor, cheia de alegria. E aí, de repente, a vida é assim, tem altos e baixos e tudo, mas ela não tem esse toda brilho. Essa cor, né? Exatamente. Mas eu fiquei entre essas oscilações de depressão. Eu tive também o estado misto, que ele pode acontecer frequentemente. Esse é o terceiro tipo? Não, eu realmente não falei isso. O terceiro tipo chama ciclotimia. Eu não conheço muito porque eu nunca tive. Então, hipomanias eu tive e tudo. É uma coisa mais branda, a depressão e a mania, a hipomania mais branda e meio constante. Então, a pessoa vai oscilando aos poucos. Então, é difícil de perceber e de tratar. Então, deve ser um sofrimento terrível, né? Mas eu estava falando do estado misto, né? Que você tem a agitação da mania, mas o pensamento negativo da depressão. Então, é um estado muito perigoso. Você imagina, você está com a cabeça contaminada. Você tem energia para atentar contra a própria vida, né? Exatamente. É um perigo esse estado. Você É. consegue contar um pouquinho para quem está em casa, já que você já sentiu isso, como que é no dia a dia, que tipo de energia que você sentia? Você consegue detalhar um pouquinho mais para gente? No estado de mania, né? De misto, você disse? O misto. O misto é muito sofrido. Assim, eu me lembro que é possível, é até frequente a internação para o transtorno bipolar. Quando esses polos se tornam graves, depressões muito graves. E a única vez que meu psiquiatra falou em internação foi quando eu estava num estado misto. E aí ele falou, estava eu e minha mãe também. Aí a minha mãe falou assim, não, internar não. E aí a minha mãe me levou para um spa.
pergunta, você foi internado? Eu fui num spa, eu e minha mãe. Porque ele falou assim, precisa tirar a Bia de circulação. E aí, eu estava nesse estado misto, e assim, eu me lembro que eu dava voltas nesse spa, sem parar. Minha mãe atrás, ela dormia. Aí, quando ela acordava, eu estava de pé, assim, uma coisa horrível. Mas aí, felizmente, eu consegui tratar e sair dele. Eu acho que é o pior. É um estado, então, que você diz de uma energia no corpo que você sente que você precisa gastar. Isso. Mas, ao mesmo tempo, o cenário dentro da cabeça é muito ruim. É Exatamente. isso? Essa é a explicação? Essa é a explicação. Ruim, né? Muito ruim. E, assim, na mania grave, eu tenho uma história para contar que é muito grave, é realmente um descolamento da realidade, mas que não vamos dizer assim, o que acontece. Não quer dizer que as pessoas todas cometam essa... Porque, assim, dá para dizer que é loucura. Quando você está em mania, dá para dizer que é loucura. Por que ela não é? Eu falo que ela não é sinônimo de loucura. Porque quando você está estável, está tratado, você pode ter uma vida normal, né? Um trabalho, eu sou mãe, eu sou escritora, eu tenho um namorado. Então, você pode levar uma vida ok. Mas aí eu vou contar esse caso. Que é o estado de mania. Que é um estado de mania bem extremo, né? Que juntou a compulsão por compras com uma ideia megalomaníaca. Eu tomei a decisão, eu tive a ideia de chamar meus amigos para morarem no meu prédio. Eu queria que a gente vivesse todo mundo no meu prédio. E eu falei, já sei, vou comprar todos os apartamentos. E aí eu comecei a visitar os apartamentos que estavam disponíveis, e com corretor de imóveis e tudo. E aí, quando eu já tinha esgotado, eu comecei a abordar os outros moradores para ver os apartamentos. E aí, só sei que isso foi uma loucura, assim. E aí, na época, o meu marido descobriu o que eu estava fazendo, e aí fomos psiquiatra e ajustamos. Então, assim, você vê o tamanho do descolamento da realidade que eu tive. Isso foi a minha mania grave. Que muitas pessoas entram em dívidas grandes nessa fase, né? Demais. Isso foi uma coisa assim... Essa foi a maior. Essa foi... Fora as pequenas, de compra, você chegou a comprar, gastar? Então, eu tive essa coisa que eu falei de muitos móveis, mas eu tinha um negócio com bolsa vermelha, de repente eu tinha 12 bolsas vermelhas. Então, assim, eu tive nessas hipomanias essa coisa. Aí fica assim, consumista e tudo mais. E é engraçado que hoje, quando eu estou bem, quando eu vou comprar alguma coisa, de repente, eu adoro macacão, né? Então, eu comprei 3, um de cada cor. Mas porque eu amo e achei o modelo lindo e tal. Aí já fica meio assim, será que isso é mania? As pessoas ao redor, né? Ah, tá. E você tem dúvida? Então, eu tenho uma percepção muito boa, mas as pessoas não têm. É porque agora, elas sabendo que tem a ver com consumismo, elas devem olhar e falar, será que ela está entrando no estado de novo, né? Exatamente. Então, assim, na verdade, eu não sou consumista. Então, isso meio que se destaca. Mas, e às vezes também você está triste e você próprio pode questionar, será que eu estou em depressão? Porque, por muito tempo, eu não sabia o que era alegria e tristeza. Para mim, tristeza eu sentia como depressão. E uma alegria era aquele estado ali de hipomania já. De hipomania. Então, quando eu estabilizei, é que eu comecei a conhecer esses sentimentos. Com muita ajuda de terapia. E aí eu fui entendendo o trabalho da terapia. Vou até deixar aberta a pergunta. Qual que era especificamente? O que te ajudou a terapia nesse processo? Então, a terapia, para mim, é muito importante. Então, comecei a fazer terapia com 16 anos. Foi a primeira ajuda que eu tive, né? Então, me ajudou a lidar com as oscilações, claro. É engraçado que, em depressão, muita gente relata isso. Eu tinha muita dificuldade de fazer terapia. Eu cheguei a parar em alguns momentos de depressão. Porque você está tão lentificado, é tão difícil você raciocinar... E que, às vezes, a gente não quer falar. Né? Então, é engraçado. E eu falo, a pessoa tem depressão, quer sair da terapia. Eu falo, não, continua, é importante. Mas eu me lembro que era difícil. Eu amo, mas era difícil. Claro. E aí, depois, para eu realmente entender como gerir a minha vida. Então, por exemplo, eu não estou a salvo.
Eu posso entrar em qualquer momento num episódio que eu estou bem tratada e eu sei como me cuidar. Mas, às vezes, eu chego na minha terapia e falo assim, olha, eu acho que eu estou deprimindo, eu acho que eu vou deprimir. E aí a gente entende o que está acontecendo, administra aquela crise e eu não entro em depressão. É um espaço, então, é como se, o universo que eu digo assim, os estímulos à minha volta, o ambiente à minha volta, algo que está acontecendo aqui fora está me levando para esse estado, vamos trabalhar o que está acontecendo, é isso? Ou tem mais alguma coisa? Na terapia? Então, é porque eu acho que assim, a gente tem muitos desafios na vida, né? Isso. Muitos conflitos e tudo mais. Então, às vezes, é uma coisa meio radical, assim. Eu tinha uma frustração e eu não sabia lidar. Para mim, a vida tinha acabado. E hoje, eu consigo administrar, né? Ah, entendo. Essas situações da vida. Você consegue enxergar a situação, talvez, de um outro jeito que te deixe menos sensível, irritada, frustrada e talvez isso já seja protetor. Exatamente. E é isso também, ter essa autopercepção, esse autoconhecimento. Eu tenho muito conhecimento da doença, porque eu também estudei muito. Hoje a gente tem um Instagram com vários perfis, que nem o Dr. Renato, cheio de informações, né? E isso é muito bom, isso é muito legal. Eu não tinha nada, era tipo um livro que tinha ali, tinha pouco conteúdo. Uhum. Né? Então, hoje, graças a Deus, tem, assim, quanto mais a gente conhece a nossa doença, mais a gente consegue sacar, olha, isso aqui não está legal, vou procurar ajuda nesse momento. Então, é muito importante. Você pratica atividade física? Pratico. Você acha que isso tem impacto na doença? É fundamental, assim. O estilo de vida para a estabilidade é fundamental, porque você tem ali o medicamento que vai ter que tomar, porque é uma doença crônica. Então, vou ter que tomar para o resto da vida. Vai. Então, a gente tem isso, a gente tem a psicoterapia, que é altamente desejável, que ajuda muito, mas a gente também tem que manter um estilo de vida saudável para a saúde mental, que eu acho que todo mundo tem que, né? Mas, assim, o exercício faz toda a diferença. Você sair de casa, sabe? Tomar um sol, porque a gente, com essa coisa de home office, a gente fica o dia inteiro dentro de casa, ou no escritório, né? Sim. Então, você sair para tomar um sol, você evitar estimulantes, né? Como o álcool, a cafeína, você ter uma vida social, uma rede de apoio. Isso colabora muito, né, para a nossa saúde mental. Então, sim, eu pratico. E aí, no livro, as pessoas... É tão difícil, porque é mesmo. Aí eu falo, gente, põe um chinelo, vai dar uma volta no quarteirão, se mexe, sabe? Eu até falo no livro que a depressão odeia roupa de ginástica combinando. Nossa, eu adorei essa frase. Você gostou? Adorei. Perfeita essa frase, né? Odeia. Aliás, você escreve muito bem. Ai, obrigada. Muito bem. Uma delícia. A escolha das suas palavras são inteligentes. É uma que delícia a leitura mesmo. Obrigada. E você, então, repete essa frase que você falou. A depressão odeia roupa de ginástica combinando. Perfeito. E como você já esteve várias vezes na depressão, e eu falo muito de atividade física, recentemente, essa semana mesmo, eu postei um Reels falando da importância da atividade física e tiveram vários comentários que vale a sua resposta aqui de quem já viveu vários ciclos depressivos. No ciclo depressivo, você sabe mais do que ninguém, principalmente quando está mais grave, que a energia é zero, né? Você é muito mais amiga da pantufa, Exato, né? Ou descalça, que gasta menos energia do que buscar a sua pantufa. E você não tem vontade de ir para academia. Nenhuma. E aí? Então, é isso que eu falo. Dá uma volta no quarteirão, vai até a padaria, a banca, sai. Porque, assim, realmente, quando a gente está deprimido de verdade, ir na cozinha é um desafio enorme. Aí, na academia, é tipo ir à lua. É impossível, né? Então, assim, começa aos poucos. Aí começa a melhorar, vai lá, faz uma esteira, faz... De repente, às vezes, é um ambiente que pode ser sociável, né? E a pessoa está fugindo do social, ou seja, o tratamento, nesse caso, né, eu falo muito, ele é
a gente quer fugir de pessoas, quer fugir de tudo da vida, né? E o tratamento, ele é a exposição a isso, só que como você está dizendo, tem que ser pequeno a ponto de você conseguir fazer, né, Bia? Exato, porque essas pequenas vitórias, elas vão colaborando muito para a melhora, né? Você percebia isso? Então, Sim. dá uma volta no quarteirão, o que acontece? É isso, dá uma pequena satisfação, assim, eu estabeleci uma meta e eu consegui. Né? Então, eu falo isso muito para as pessoas que estão em depressão. Eu falo, faz uma coisa pequena, sabe? Às vezes, uma besteira, você conseguir se vestir, sabe? Tira o pijama, se vestir, você já tem um outro bem-estar, né? Essa coisa da fobia social, ela atrapalha muito. Então, eu me lembro que uma época, quando eu estava bem séria, eu só deixava entrar no meu quarto a minha mãe e meu ex-marido, porque assim a voz das pessoas era insuportável para mim. Tamanha sensibilidade dos sentidos. E eu me lembro assim, em outras depressões menos graves e tal, quando eu recebia um áudio de WhatsApp, meu coração disparava. Ou uma ligação sem condições de atender, sem condições. Então, porque realmente assim, a gente não quer ter contato com ninguém. Eu me lembro que uma vez eu estava no shopping e eu, assim, eu não estava bem, aquela coisa da minha mãe, vamos sair de casa, não sei o quê. E aí veio vindo a minha melhor amiga no shopping. E eu, assim, fiquei em pânico, entrei numa loja, me agachei atrás do balcão para não encontrar a minha melhor amiga, a pessoa que eu tenho extrema intimidade. Então, tamanha é essa intolerância a você se relacionar com as pessoas. E na mania é o oposto. Principalmente para mim, que tenho essa parte sociável já muito forte, eu gosto de conviver com amigos e tudo. Então, assim, eu fico com uma hipersocialização. Então, por exemplo, eu me lembro de pegar o celular, quando eu estava já assim, e ligar para todos os números de amigos. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ia ligando. Teve uma vez que eu resolvi que eu ia visitá-los. Então, eu peguei um táxi e fui visitando meus amigos o dia inteiro. Olha, o oposto, né? O oposto. E isso aí foi... É uma coisa tão incrível você pensar, né? Que a gente está falando de uma alteração química do cérebro e muda totalmente a perspectiva da vida, né? Se um dia a vida é a escuridão, no outro dia é excesso de luz. É isso, né? Exatamente. Então, a gente não sabe muito bem o que é, né, a vida. Então, eu aceitei o tratamento, porque tem muita gente que não tem essa adesão ao tratamento, né? E porque é isso, tem efeitos colaterais. Aí você melhora, você fala, tô melhor, tchau, medicamentos. Assim. Sim, saiu do estado deprimido, tchau, não quero mais, né? E por que eu segui o tratamento? Porque eu não aguentava mais não saber como eu ia estar dali a médio prazo. Então, assim, eu não conseguia me comprometer com nada, nem com uma viagem, assim, porque eu não sabia como eu ia estar. Então, eu tinha essa percepção, porque eu tenho essa noção, esse autoconhecimento, mas não é todo mundo que consegue perceber isso. Então, eu estava cansada. Então, eu aceitei o diagnóstico e foi um alívio para mim. Porque eu falei, eu tenho uma doença, tem tratamento. E é a melhor coisa. Que bom. Você teve algum livro que você leu na época sobre bipolaridade que te ajudou? Tem um livro que se chama Uma Mente Inquieta. Né? De uma americana, né? Kay James, eu acho. E ela conta a história dela e... Se tornou até psiquiatra, né? Exato. Especializada em bipolar. Exatamente. Então, foi a primeira vez que eu não me senti sozinha. Porque foi muito solitária a minha trajetória. Eu não conhecia absolutamente ninguém que fosse bipolar. Ninguém. Bom, quando você leu a história dela, você deve ter super se reconhecido, porque eu lembro de uma passagem que ela, não sei se ela estava já na residência, mas que ela desce no estacionamento do prédio e fica andando no estacionamento, Sim. assim. Eu lembro porque eu era estudante de psicologia quando eu ganhei esse livro. E ali que eu entendi o que era bipolaridade tipo 1, né? Porque a gente nem falava da tipo 2 na época. Ah, tá. E eu tô falando da minha formação, foi em 2000, mas eu entrei em 96, 2001 eu me formei, em 96. A gente não falava quer dizer, não é que não falava,
talvez na psiquiatria, assim, dentro da faculdade que eu estudava, a bipolaridade eu estudei mais por esse livro mesmo. Olha, e assim, o tipo 1 é uma porcentagem muito pequena das pessoas que têm transtorno bipolar. O mais comum é o tipo 2. É que ele é tão marcante, né? Mais fácil, né? Então, assim, a pessoa quis comprar todos os apartamentos do prédio. Pronto. Tá você não tem diagnosticada, dúvida, né? tá diagnosticada. E como eu te falei, isso aconteceu uma vez na minha vida e foi um período curto. É porque é uma história emblemática que eu conto no livro com humor. Mas, em geral, é uma coisa menos... Menos clara, né? Menos clara. Sim. E que atrapalha a vida da pessoa. E que tem muita gente que está assistindo a gente aqui que tem ou conhece alguém que tem depressão e que pode ser bipolar tipo 2, né? Demais. Agora tem sido... muita gente tem sido diagnosticada. Porque começou a se conhecer mais da doença. Eu vejo que eu tive vários psiquiatras na minha história. Eu acabei estabilizando com um psiquiatra especialista no transtorno bipolar. Não estou dizendo que é a única opção, não. Mas, assim, para mim foi muito importante, porque a minha doença ela tinha essa gravidade. Chegou um momento que era só oscilação. Eu não chegava mais à estabilidade. E aí até eu fui nesse psiquiatra, porque eu conto no livro que eu emagreci muito, porque eu engordei muito com o tratamento medicamentoso, porque é um efeito colateral, infelizmente, comum. Nossa, eu até esqueci de pedir a foto, né? Ah, Você ia mandar para mim, não ia? Para o pessoal ver? Eu mandei, Você chegou a mandar? mas tudo bem. Me conta que eu vou mandar pro... Posso mandar para você, Gabriel? Eu vou abrir aqui, tá? Mas me conta dessa fase da parte de engordar que você teve. É que eu te mandei um arquivo zipado. Ah, é verdade. Não tá. Mas depois eu coloco para vocês no meu Instagram. Vocês me falam aqui embaixo, ó. Já curte, já comenta aqui embaixo, manda foto. E aí eu marco com vocês o dia que eu vou mostrar lá no Instagram. E também vocês vão poder segui-la e saber um pouco mais da história, que deve ter lá no seu perfil, né? Tem no meu perfil. Tem o antes e depois lá também. Tem no livro. Então é isso, eu acabei engordando muito. Eu cheguei a 100 quilos. Tão magrinha, não dá nem para imaginar, né? Pois é. E aí eu não sabia que caminho seguir, né? As pessoas falam muito dessa questão do peso, muito. Como é que eu faço e tal. E aí eu estava num momento que, assim, eu tinha a bariátrica como opção, não tinha Ozempic ainda, e aí eu encontrei uma clínica de tratamento para compulsivos alimentares. Também é um outro diagnóstico que as pessoas não gostam muito de ouvir. Mas para mim foi ótimo, porque é isso, você tem uma doença, um diagnóstico, você tem a possibilidade de se tratar. E aí eu fiz um tratamento nutricional com nutricionista, é até a comida é normal. Não tem restrição de leite, glúten, não sei o quê. É só pesar. Porque a gente não tem aquele olhar, né? Ah, tem que comer um bife pequeno. Não vai. Não. Então, era Sempre acho que é pequeno, põe mais 2, né? Exatamente. Ou repete, fala muito pequeno depois. Então, assim, aquilo me deu essa limitação. Só que, assim, o mais difícil é você engajar, né? Isso, porque você tem uma compulsão. Oh, meu Deus. Exatamente. Às vezes você quer perder 2 quilos, é um inferno. É. E eu precisava perder 40. 30, né? Na época eu perdi 30. E aí, o que tinha lá? Uma terapia em grupo de apoio para compulsivos alimentares. Então, as pessoas estavam na mesma situação, contando suas histórias, contando o que sentiram. E isso foi mudando a minha cabeça em relação a isso. Então, assim, eu tomo medicamentos que ainda tomo, que tem esses efeitos de abrir o apetite. É mesmo? Você sente fome ainda? Então, eu aprendi a administrar. Eu aprendi o que era saciedade. Porque o que acontece? Esses medicamentos, eles atuam numa parte do cérebro que você não tem saciedade. Não é que você tem fome, você ainda não está saciado, é diferente, né? Quase igual, né? Eu não percebia. Então, assim, caso extremo também. Às vezes, eu almoçava em casa, almoçava com uma amiga, e depois passava no McDonald's. Porque aquilo... E, assim, eu já tive casos de comer enjoada, ou de comer até chorando, assim, tipo, eu não aguento mais, mas eu tenho essa compulsão, esse impulso de comer. Então, não estou dizendo que isso aconteça com todo mundo, com todos os tratamentos. Aliás, tem muita gente que reage aos medicamentos sem esse efeito colateral do aumento de peso e do aumento da fome. Mas isso aconteceu comigo de uma maneira bem extrema.
E aí eu consegui realmente fazer essa dieta, aí exercício, e aí eu consegui, hoje administro. Então, assim, eu percebo, assim, não, eu tô saciada. Agora fala, mas é que agora você tá magrinha, aí o estômago diminuiu. Era que nada. Se eu bobear, eu me perco. E meu peso oscila também um pouco. Eu nunca mais cheguei à obesidade. Mas também vai para cima, vai para baixo. E aí eu sei o caminho de volta. De atenção, né? Desde Exato. que... Olha, a Bia tá falando algo muito importante para vocês. Contando na história dela, você vê que teve um período de psicoeducação que a gente chama muito importante, que é entender o que é bipolaridade, nomear os sintomas, reconhecer esses sintomas em você e administrar. E não só da bipolaridade, como do tratamento também, né? Você tem que saber muito das duas coisas. Exato. Você está contando um histórico muito bonito de conhecimento e de conhecimento de si própria, porque você precisa estar atenta a você. E contando uma história de sucesso no tratamento, né? Eu sei que é para sempre o tratamento, mas 5 anos estável é muito considerável para quem sofreu tanto. Muito. Assim, realmente, para mim, foi uma superação. E tem essa coisa, assim, que as pessoas falam, desistir. Nossa. Não tem jeito. Só que desistir cai no buraco demais, né? Porque vai, não melhora. Então, assim, eu não desisti. Você não pensou em desistir? Pensei várias vezes. Mas alguma coisa me fez seguir. Então, eu falo, gente, vai em frente. É difícil? Vai em frente porque é possível. Sabe, o meu caso é grave. Eu cheguei a fazer eletrochoque, eletroconvulsoterapia, que é um tratamento também super estigmatizado. E que a gente pensa aquela cena de filme, né? Pulando na maca, aquela coisa meio tortura. E, na verdade, é uma coisa super tranquila e efetiva. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa ela não chega numa melhora com medicamento. Então, foi um momento que eu já estava tratada em remédio e tal, e eu continuava com uma depressão leve, que comprometia a minha vida. E aí, o psiquiatra... nem era grave? Naquele caso... Eu vou dizer que ela era moderada. Tá. Eu não estava na cama, mas eu vivia mal. Eu vivia mal. E, na verdade, o que foi mais... foi indicado porque eu já tinha tomado um monte de coisas. Eu estava, sei lá, com 5, 6 medicamentos. Hoje eu tomo 2. E eu não saía daquele estado. E aí, vamos lá para eletroconvulsoterapia, que muitas vezes realmente a pessoa está num estado muito grave, também essa indicação. Mas, assim, eu estava, sei lá, há 1 ano, muito sofrimento. E aí eu fiz, e assim, eu tive, na época, 8 meses de estabilidade, e aquilo era impensável para mim naquela época. Então, assim, foi uma vida, assim, para mim, foi uma coisa maravilhosa, e é super tranquilo o tratamento, sabe? Eu comparo no livro com uma endoscopia, porque é a mesma anestesia, aquela breve, os eletrodos, você dorme. Você dorme, vamos dizer assim, tem um relaxante muscular, e tem um impulso breve que dá uma pequena convulsão que reseta o cérebro. Né? Como se você estivesse apertando ali o botão do computador e ele dá uma... E aí os neurotransmissores começam a circular normalmente. Então, foi muito positivo. Agora, tem um efeito... Porque aí o pessoal fala, onde eu assino, né? Maravilhoso. Mas tem um efeito colateral bem chato, que é a perda temporária de alguns de memória. Então, de alguns períodos do passado, às vezes a memória recente, volta. De 3 a 6 meses para voltar. A minha voltou, mas eu tive gaps. Você teve gaps? Tipo assim, o noivado da minha irmã, não lembrava. Caramba. Então, é chato isso. Assim, e você não escolhe, né? Se desse para escolher, ó, apaga esse aqui, apaga aquele ex-namorado que me chutou, bandido. Então, não dá. Não dá. Então, às vezes é difícil. Eu tive um paciente também bipolar, tipo 2, que ficou muito tempo em estado depressivo, com várias trocas de medicação, e ele também fez eletroconvulsoterapia. E nitidamente eu vi o antes e depois dele, sim. Sabe? Mudou a feição, mudou o jeito de falar, mudou a energia, mas ele ficou bem chateado, porque eu peguei bem o comecinho, né? Da parte de memória, que ele dizia que ele pegava o carro e caminhos que ele sempre fazia, daqui a pouco ele precisava do Waze, porque... Exato, Mas você sente que voltou? Voltou. E voltou, por exemplo, a memória do noivado?
Voltou. Ah, Voltou tudo. que bom. É bom. É que às vezes assim, a pessoa tem um emprego. Putz, você precisa daquela memória para trabalhar, né? Então é comprometedor. Mas às vezes quando a gente realmente não tem outra alternativa. É porque às vezes você tá até afastada do emprego, né? Exato, exatamente. Não é? Então é uma possibilidade bem efetiva e segura. Eu tenho mais uma pergunta de curiosidade. Aliás, eu tenho algumas perguntas aqui que Tá. você já respondeu várias, depois eu vou Sim. até ver se tem coisas que a gente não falou. Qual que é essa frequência, né? Porque tem gente de mudança de humor. Porque tem muita gente que fala assim, acordei bem, depois eu dormi mal, aí no dia seguinte eu tô bem, acho que eu sou bipolar. Sim. Como que é a frequência dessa... Como é que alterna isso? No seu caso, óbvio, né? Então, não é isso. Não é porque você fala assim, meu chefe cada hora fala uma coisa. Ele é bipolar. Ele é bipolar. Bipolar para louco é assim, não sei o que é louca. Minha sogra é bipolar. Coitada da sogra. Mas assim... E que tá falando sobre instabilidade emocional, Também. né? A pessoa é instável. Uma hora tá boa, uma hora tá triste. Mas isso Exato, não é... não é. Ou dupla personalidade, que não tem nada a ver. Sim. Então, porque assim, geralmente esses episódios, eles são mais longos. Né? Então, você pode até ter meses de... Eu vejo pessoas que vivem em hipomania. Eu tenho uma inveja terrível dessas pessoas. Mas é claro que não é sustentável, né? Mas são episódios mais longos. E aí você pode ter isso, da depressão para mania, essa virada. Pode ser num dia pro outro essa virada, como Pra foi mim no seu foi. aniversário, né? Para mim foi num dia. Só que aí eu fiquei um tempo em mania. Eu estava um tempo já em depressão. Tá. Então, Mas é maluco, né, você viveu uma experiência do seu aniversário em que você acordou com depressão e você dormiu com mania, né? inacreditável, né? Tudo bem que você ficou bastante naquela depressão e depois você ficou bastante naquela mania, mas a mudança de Brusca. chave. Foi brusca mesmo. Então, assim, É inacreditável inacreditável. que o cérebro faça isso, né? Exato. E aí você realmente se sente que você melhorou. Né? Assim, tanto que até meu pai falou assim, como assim? Ela tá ótima. Tá ótima, como assim? Né? Tipo, eu saía para andar, andava o dia inteiro, aí eu me lembro até da minha avó, que bom, filhinha, tá se exercitando. Tá bom, tô. Mas 6 horas no bairro? Não, um pouquinho demais, né? Com certeza. E E seu filho, ele sabe lógico, né? Se você tá aqui escrevendo o livro, tudo, mas assim, ele entende do diagnóstico? Quantos aninhos ele tem? Ele tem Eu nem 12 sei. anos. Quando eu Tá. lancei o livro, ele tinha 10. Então, não é fácil. Imagina se para um adulto a gente explicar e a pessoa entender e não olhar com maus olhos e tal. Imagina uma criança, como é que faz. Então, eu consegui explicar para ele de uma maneira bem clara e deixar muito claro para ele de que a culpa não é dele. Porque existe isso. Mamãe não está bem, eu fiz alguma coisa. Sim. Né? Então, às vezes me via chorando, eu falava, mamãe está chorando, mas não tem nada a ver com você. É uma questão da mamãe, às vezes eu fico triste. E foi assim que eu fui explicando para ele. E ele teve uma compreensão. E aí uma coisa engraçada é que eu ia lançar o livro, ele já estava a par, bipolar sim, louca só quando eu quero, ou seja, já está na capa. E aí ele me pediu para convidar os professores da escola. E aquilo bateu em mim, que eu falei, gente, imagina os professores do Totonho falando, olha, a mãe do Antônio é bipolar. Eu falei, filho, não tem a ver, deixa pra lá e tal. E aí ele engoliu aquilo. Passa um tempo, ele, mamãe, queria convidar meus colegas. Eu falei, putz. Aí eu já vejo o menino, mãe, o que é Rivotril? Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, filho, não sei e tal. Queria pôr no grupo dos amigos. Orgulho da mãe, né? Aí passou uns dias, eu saquei que ele estava muito orgulhoso. Emocionante essa parte. Ele estava muito orgulhoso da mãe, de lançar um livro, de falar sobre a história, assumir isso. Sim. E aí, nas vésperas do lançamento, eu dei um bolinho de convite e falei, olha, dá para os professores, Que dá para os legal. coleguinhas, não esquece da tia da cantina. E aí, foram pais de colegas, Que demais. professores. E você pode ter salvo vidas aí no meio do caminho, né? Com esse livro e com o seu perfil, você realmente, literalmente, pode ter salvo vidas por aí, né? Eu recebo, assim, sei lá, mensagens diárias, muitas, do quanto o meu livro, ou a minha fala no Instagram, ou podcasts,
como isso impacta a vida das pessoas, como traz esperança, como traz coragem. E como tem gente que deve ter buscado ajuda e encontrado o diagnóstico através do seu conteúdo, né? Você já deve ter ouvido isso bastante, muito. né? A pessoa passa a aceitar. Então, assim, a pessoa que não aceita, não, como eu sou bipolar, não, é horrível isso. A pessoa aceita, porque ela entende que isso não é uma sentença de morte, que isso não é loucura, que a sua vida não acabou, sabe? Que tem essa possibilidade. É muito difícil, né? Porque esse preconceito é enorme. E, assim, por exemplo, você vai numa entrevista de emprego, você é capaz de falar que você tem hipertensão, mas você vai falar que você tem transtorno bipolar? Bom, porque agora todo mundo sabe, né? Exato. No meu caso, sim. Mas agora você trabalha até mas com eu trabalho isso, com né? isso, mas é muito Sim. difícil você, numa entrevista de emprego... Qualquer transtorno do humor, né? Falar que você tem um transtorno de ansiedade ou você tem depressão, a pessoa já vê até como um risco de afastamento, né? Exatamente. Também tem isso, né? Sim, exatamente. Então, não vamos falar, vamos guardar aquilo. E eu acho que tá certo. O mundo que a gente vive é esse. Infelizmente. Sabe, a pessoa fala, então você... Eu falo que eu saí do armário. Mas, assim, a pessoa fala, você acha que eu faço mesmo? Eu falo, precisa estar bem preparado. Porque vão ter consequências, infelizmente. Então, assim, eu não estimulo ninguém a fazer o mesmo que eu fiz. Foi num momento bom para mim, eu estava estável. Então, assim, nada de mania postar lá, eu sou bipolar. Não, tem que estar estável, tem que ser muito bem pensado. Isso. E eu fiz disso uma missão, que foi o que a gente estava falando. Porque, como eu me senti muito sozinha no meu processo, eu não conhecia ninguém. Depois da pandemia, principalmente depois que eu comecei a falar sobre isso, eu conheci milhares. Uhum. Mas antes, eu me lembro assim, uma vez falaram, porque não sei quem é amiga do amigo é bipolar. Eu passei a mão no telefone para conhecer ela. Amiga, amiga, eu também sou bipolar, vamos marcar um café. E aí eu falei, não, eu não quero mais que as pessoas se sintam sozinhas como eu me senti. Uhum. Eu vou falar sobre isso. E assim, e também de informar a sociedade. Eu tenho essa luta, né? E realmente ajuda as pessoas. E te ajuda, né? Porque quando você faz pelo outro, se cura também, né? Não tem preço. Uhum. Não tem preço. Tudo isso foi muito terapêutico e, de certa forma, me salvou. Uhum. Porque realmente é pesado você esconder uma parte de você. Pesado de carregar na bolsa isso. Sabe? Porque você está ali, você não sabe em que momento você vai falar. Você conhece uma pessoa, sai com uma pessoa. Um relacionamento afetivo, assim. Conhece um carinha, sai. Que horas você vai contar para ele que você tem transtorno bipolar? Em que momento? Uhum. Sai uma vez, sai outra. Vai começar a namorar. E se descobre, o que faz? Então, assim, você não vai colocar lá no Tinder, no primeiro encontro, que você é bipolar. Não vai. Uhum. Porque é isso, a pessoa... pode fugir? Pode. Bem Principalmente provável. se você não tiver nenhuma informação, né? Exatamente, bem provável. Que é mais comum a pessoa não ter, né? Exatamente. E tudo bem, né? Porque você também não vai colocar diabético tipo 2, né? Exato. Tipo, ninguém põe isso, né? A gente É. não... Mas eu entendo o que você está falando, né? É algo que vai impactar ou pode impactar o relacionamento, ainda mais se você não estiver estável. Então, se você percebe que já está tendo um relacionamento mais sério... O que faz? Você toma remédio, você tem que dormir cedo. Eu não bebo. Eu parei de beber há 13 anos, eu bebia. E aí aquilo eu comecei a beber demais. Não era alcoólatra, é uma comorbidade super comum, o alcoolismo com o transtorno bipolar. Porque você está em mania, você não vai beber mate. Lógico. Na balada, você vai beber álcool. E, às vezes, também você está em depressão, você quer sair daquele estado por um momento de alívio, e aí procura álcool, drogas, isso acontece. Você fumou também? Fumei anos. E é isso também, ansiedade. Lógico, um monte de comorbidade, né? Você vem com compulsão, você vem com... fuma para acalmar, bebe para acalmar ou para ficar mais feliz ainda, né? Mas quando eu sou uma pessoa que aprendi a dizer não para mim. Porque é difícil a gente dizer não para a gente mesmo, né? Então, assim, não vai beber. Não vai fumar.
não vai dormir tarde. Isso. Então, E vai praticar. Exatamente. Então, assim, é fácil isso? Não. É uma disciplina. Mas quando você vê o resultado, não tem preço. Sim, porque o resultado é a sua estabilidade, né? Que maravilha isso, poder parar de ficar entrando nos buracos. Cansativo Nossa, demais, né? Só cansativo você demais. sabe. Eu já não sabia mais quem eu era. Você já chegou a escrever na depressão para ver o que sai? Já. Já? Você tem, então? É assim, você fica com um vocabulário mais pobre, você fica com... Lentificação, né? lentificação. Mas como a escrita sempre foi uma coisa... respirar para mim, assim, foi muito presente na minha vida inteira. Então, quando eu estava na escola, o meu sonho de infância era escrever um livro. É verdade. E você imagina a realização para mim, aos 40 anos, ter feito isso, né? Foi uma realização de um sonho enorme. E ainda eu trouxe a minha... Foi o momento que eu consegui fazer as pazes com a minha bipolaridade e poder colaborar com isso. Né? Que para a coisa sociedade. linda, né? Porque você juntou o seu sonho de menina com uma parte tão difícil da sua vida, quase que você coloriu a parte difícil. Exato. Né? Quando eu ia imaginar que foi de mãos dadas com a minha bipolaridade que eu ia poder realizar esse desejo tão profundo. E eu acho que a minha missão, a minha vocação. Então, assim, uma coisa realmente linda que aconteceu na minha vida, sabe? Então, a escrita, para mim, sempre foi terapêutica, muito natural. Então, até hoje, eu escrevo todo dia várias coisas. Eu tenho uma coluna no site da Jovem Pan, numa revista. Escrevo desde a coluna até o meu desabafo. É sobre bipolaridade? Você escreve lá ou não? Não, eu escrevo sobre tudo, sobre a vida. Porque o que acontece? O meu livro, você deve ter percebido, ele não é sobre a bipolaridade. Não, não é. Ele é sobre... Ele tem o começo da história, mas depois você vai para outros caminhos ali, Exatamente, né? porque... E são quase crônicas, é isso? São crônicas. Porque um bipolar é uma pessoa, né? E eu como mulher, ser humano, eu tenho os desafios que todo mundo tem na vida contemporânea. Uhum. Né? Então, eu falo sobre relacionamento, maternidade, questões da vida. Uhum. Então, assim, às vezes a pessoa fala, ai, mas eu não vou ler porque eu não sou bipolar, eu não sou parente de bipolar. São histórias para ler e rir e chorar. Então, assim, é divertido. Você vai conhecer um pouco daquilo, mas você vai pensar sobre outras coisas que você vive com outro olhar, né? As pessoas, eu fico impressionada que as pessoas me destacam trechos do livro que eu nunca imaginei que fosse chamar a atenção. Uhum. Se identificam com coisas que eu falo, nossa, isso aqui nem é desse caminho da bipolaridade, mas é humano, né? Sim. Que linda história. Deixa eu ver se eu perguntei tudo, porque eu não gosto de deixar nada aqui, que depois eu vou ficar curiosa. Deixa eu ver. Como desenvolveu a compulsão, a gente falou do seu filho. Eu tenho uma pergunta que é... Em geral, quando a gente acha um bipolar, a gente olha para cima e vê ou um pai, ou um avô, ou um tio. Na sua família, você identificou alguém que tem? Eu sou, assim... um dos poucos, se não o único caso que eu conheço que não tem ninguém na família. Porque todo mundo tem. É muito comum. Por isso que eu estou perguntando mesmo. E assim, não necessariamente é uma pessoa com transtorno bipolar. Não, às vezes tem esquizofrenia, né? Às vezes tem. E principalmente TDAH, transtornos de humor. Transtornos de humor, então, sim. assim, que tem uma pessoa que tem uma ansiedade extrema, sem diagnóstico, uma tia sem diagnóstico, ou, meu avô teve algumas depressões. E aí, isso vai... Às vezes não tinha nem o nome, né? Mas não pelo tinha. menos você fica sabendo, nossa, é verdade, a avó vivia no quarto, não sei o quê. Não tinha nome, mas quando diagnostica em alguém, você consegue olhar para cima e falar, então vai ver que era depressão. Mas nem isso. Ou bipolar. Ou bipolar. As pessoas falam, não, olha, minha mãe era bipolar, não tratada a vida inteira. Não tem o diagnóstico. A pessoa está com o diagnóstico agora. Mas não tem. Se era difícil para mim... imagina pessoas mais velhas, assim. Não tinha. Incrível. Então, primeiro eu queria te agradecer demais de você ter aberto aqui sua vida. Você trouxe muitas informações que eu tenho certeza, assim como você faz no seu canal, para ajudar muita gente. E eu gostaria muito que os meus seguidores aqui conhecessem mais o seu trabalho, né? Então, onde que eles podem te encontrar, Bia? Olha,
Então, vou falar direto para eles. Pode falar lá com eles. O meu livro encontra nas livrarias, no site da Amazon, no Brasil e em Portugal. E, na verdade, nas livrarias do Brasil e Portugal. E na Amazon.es entrega para muitos países da Europa, que em legal. português. E eu tenho vários seguidores aqui que são da Europa, eu tenho vários pacientes também, então Olha, fica uma super indicação, porque eu li, tá, gente? Eu li, eu prometi para ela que você vem quando eu acabar de ler seu livro. Foi. E é uma delícia a leitura mesmo. É daquela de você deitar na cama, largar seu celular, ir pro livro e os capítulos são pequenos, né? Ele é rápido, né? Ele é bem gostoso. E as pessoas falam, ai, li em 2 dias. E na rede social? Pronto, e na rede social eu tenho o meu Instagram, que eu conto minha história, posto vídeos e falo sempre nessa ótica. Eu falo sobre a bipolaridade, mas passando pela minha experiência, né? O meu Instagram é @biagarbato. Então, eu espero todo mundo lá. Eu tenho feito palestras em empresas, em eventos de saúde mental. E não é que eu falo, bipolaridade, a quem interessa. Não. Eu conto um pouco sobre saúde mental, sobre vida, sobre como é que é lidar com questões mentais, essa superação. Então, as pessoas falam que é muito inspiradora a minha fala. Então, quem tivesse interesse de me chamar para uma palestra, eu estou aberta a isso, eu gosto muito e acho muito legal que as empresas hoje deem essa abertura, porque imagina, chamar uma bipolar para falar para a empresa. Sim, perfeito. É legal demais. Muito legal. E é isso que ela falou, né? Não é a bipolaridade, é a saúde mental, é a doença e como ela impacta na vida, seja ele qual for o diagnóstico, e como transformar isso na sua vida, como no caso dela, que até acabou realizando um sonho através da bipolaridade, né? Isso aí. E aí, deixa eu deixar um recadinho para vocês que nos seguem aqui. Primeiro, já curte, já deixa aqui seu comentário para a Bia. Tenho certeza que ela vai adorar ler. Para quem não conhece ainda, nós temos a comunidade Tarja Branca, que vou deixar o link aqui embaixo. A ideia do Tarja Branca é um encontro semanal que eu tenho com os integrantes da Tarja Branca. E é um espaço para pessoas que não têm acesso à terapia, porque a gente sabe que terapia é caro, como a Bia disse, não substitui terapia, mas é um espaço onde a gente leva conteúdos terapêuticos, né? Conteúdos que possam ajudar na sua saúde mental. Então, eu vou te convidar para conhecer aqui embaixo ou apresentar para um amigo que esteja precisando do nosso apoio. E se você ainda não tem psicólogo também, aqui embaixo está a indicação da Clínica Norte, que é a minha clínica junto com a Nathalie Gudaiol, minha grande amiga que teve bebê e está vivendo privação do sono. Estou bem preocupada, porque a gente sabe o quanto isso é impactante. Então, amiga, vai passar. Conte com a gente aqui, tá bom? Vai demorar um pouquinho, mas vai. Fala, Bia, pode falar. Um pouquinho. Eu queria deixar uma mensagem final, uma frase. Por favor, e vai acabar com ela. Então, pronto. A bipolaridade não nos define. Perfeito. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Bia. Obrigada. Parabéns pelo seu Adorei. trabalho emocionante. Obrigada, Fico muito querida. feliz. Um beijo para vocês. Beijo, Até mais. tchau, tchau.